Hoje eu vou falar do leite da terra, que é o eixo central da culinária viva. E suas características, né? Que as características principais são o efeito sinérgico, o efeito nutricional, o efeito pré-biótico e os efeitos fitoquímicos. Os efeitos sinérgicos é quando vários componentes do alimento trabalham juntos para oferecer os benefícios à saúde. Muito mais do que se ele estivesse sendo consumido isoladamente. Eu vou dar um exemplo, tipo o tomate e o abacate, que é um par incrível. O licopeno do tomate é absorvido com mais facilidade combinada com uma gordura boa que do abacate, né? Pode ser um azeite também. Eu vou dar outro exemplo extra aí. Um outro exemplo é adotar o grão de bico em união com a beterraba. A vitamina B6 do grão de bico ajuda a absorver com muita facilidade em conjunto do magnésio que está disponível na beterraba. A nossa máquina fantástica e inteligente que é nosso corpo, né? Tem uma das outras características é o efeito nutracêutico, que é uma da nossa medicina natural, que eu adoro, né? Nutri vem de nutrir e cêutica vem de farmacêutico, ou seja, os alimentos nutrem e nos traz saúde. Os alimentos que desempenham essas funções terapêuticas para auxiliar ali, prevenindo e protegendo o nosso corpo. Uma natureza externa refletida na nossa natureza interna. Eu amo, né? Por isso que eu adoro falar sobre essa nutrição que é tão linda, né? Então, ao invés da gente utilizar antibiótico, vamos utilizar o prebiótico, que é uma das outras características do leite da terra. O prebiótico, né? São substâncias que o ser humano não consegue fazer a digestão, né, desses alimentos. E daí você pergunta, né? Mas para que consumir, né? Quem faz essa digestão? São as nossas bactérias intestinais que fazem essa digestão. Essas bactérias, elas desempenham uma função importante no nosso corpo, como a proteção do aparelho digestivo, né? Do ataque contra fungos, bactérias, algumas toxinas nocivas aí, né? Aí quando acontece esse ataque, o intestino envia sinais ali para o sistema imunológico dizendo, pô, cara, me ajuda. Daí ele vem e vai fazer uma regulação, né, para regular essa inflamação. Mas você viu que a nossa máquina, o nosso corpo é muito inteligente, ele se vira sozinho. Mas a gente precisa fortalecer essa máquina. Vamos ajudar ela, porque esses prebióticos que alimentam as bactérias benéficas no intestino, ela forma a vitamina K e os ácidos graxos de cadeia curta, que são muito importantes. Por quê, né? Porque esses ácidos graxos são a principal fonte de nutrientes para as células que revestem o nosso cólon. Eles promovem uma barreira intestinal que impede a entrada de substâncias nocivas, como fungos, bactérias, toxinas. Então, ele é fantástico, né? Ele faz essa digestão aí, as bactérias, vai lá, libera esse ácido graxo que vai fazer a proteção, né? Eu vou fazer alguns exemplos de prebióticos. Eu tenho o fitooligosacarídeos, que vem do alho, do tomate, da banana, dos cereais como a aveia, né? Diz também a cevada e o trigo, mas eu elimino. A pectina, que vem presente na casca dos cítricos do maracujá e na maçã. A lignina, presente nas cascas das oleaginosas, né? Que a gente já utilizou, que é a linhaça, o gergelim, as amêndoas, utilizando no muesli, né? E também nas cascas do feijão azuki, leguminosas. Uma das outras características, né, do leite da terra, nós também temos o efeito fitoquímico, que eu amo, né, falar dos nossos super-heróis. Quando nós falamos dos fitoquímicos, nós não estamos falando de nutrientes.
nós estamos falando de químicos vegetais, né? Esses químicos vegetais que são os super-heróis que eu sempre falo. São componentes químicos que apresentam uma atividade biológica, né? De forma variada. Então, elas são classificadas conforme a sua estrutura química, né? Então, nós temos os compostos fenólicos, os fitoesteróis, que eu falei ontem do abacate, os carotenoides, presentes nas pigmentações do amarelo ou vermelho, os alcaloides, os compostos nitrogenados e os compostos organosulfúricos. Mas o que a gente vai mais utilizar são os primeiros fitoquímicos aí que eu mencionei. Mas o que você mais precisa saber é quais são os benefícios de consumir essa rica dieta de fitoquímicos. Porque constantemente a nossa intimidade celular sofre contra os agentes oxidativos, né? Os agentes oxidantes. Muitas vezes a exposição é inevitável, né? Até por um controle de vida aí. O desequilíbrio causado pelo excesso desses agentes nocivos gera o estresse oxidativo, que favorece as infecções e as infestações do nosso corpo. Portanto, consumir esses antioxidantes, esses fitoquímicos, esses nossos heróis, vai prevenir ou reduzir esse estresse oxidativo. É libertador, né? Pensar que a nossa saúde pode ser controlada pelas nossas escolhas. Ou ao mesmo tempo pode ser assustador, né? Porque tudo depende do teu estilo de vida, das escolhas que você faz, né? O tipo de combustível que você coloca no teu corpo, né? Então, uma das últimas características que eu vou falar é o efeito nutritivo, né? Que envolve as vitaminas, os minerais, os carboidratos, as proteínas e as gorduras boas. Um copo de leite da terra de 300 ml supre uma necessidade calórica e proteica no período de até 3 horas. Olha que fantástico, você vai ficar super nutrida aí no seu de jejum, né? Dependendo das suas escolhas de semente, gorduras, né? Você fica até 3 horas. Mas essa bebida deve ser ingerida em jejum, porque ele é um composto 100% feito de água estruturada. Porque o preparo desse néctar não recebe nenhuma gota de água mineral, na forma mineral, né? Todo o seu conteúdo hídrico vem da estrutura de ingredientes utilizados pelos alimentos. Então ele trata-se de uma água pura, uma água biológica, né? Como se fosse o santo graal da Igreja Católica. E a fruta base do leite da terra é a maçã. Olha que fantástico. Sei que é super trabalhoso fazer o leite da terra, eu sei. Mas adotar uma rotina saudável, no início é trabalhoso mesmo. No início você fica um pouco desorganizada, né? Mas com a mudança, com o tempo, esse processo vai melhorando, até a rotina se transformar em hábito. Quando repetidas vezes, assim, você vai sentir essa dificuldade diminuir. Aí que acontece a transformação. Vale a pena, porque os benefícios a longo prazo são extraordinários, né? Essa é a fantástica nutrição nossa. Então, viva o vivo e atue junto com a sua natureza interna aí, sincronizado com a natureza externa, né? Vamos adotar a rotina aí do leite da terra na sua rotina diária do jejum. Um beijo e obrigada!